Muitas pessoas no Brasil investem em LCIs e LCAs achando que são isentas de imposto de renda, mas o governo está propondo mudar isso. É isso aí, meus amigos. O ministro da Economia, Haddad, anunciou na data de hoje que deve tributar as LCIs e as LCAs. E aí a grande pergunta que fica é: será o fim das LCIs e das LCAs no Brasil? E quem tem LCI e LCA, o que fazer agora? Será que você que já investiu vai ser tributado, mesmo contando aí o passado, os últimos anos, enfim, ou só vão tributar daqui para frente? Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar tudo sobre as LCIs e LCAs. Eu vou te explicar o que são LCIs e LCAs, eu vou te explicar as vantagens, desvantagens, vou te explicar o que está acontecendo, as mudanças que o governo está propondo fazer agora com as LCIs e LCAs. Vamos também entender aqui se vale a pena olhar mais para CDB, para Tesouro Direto, né, e deixar um pouquinho de lado as LCIs e LCAs, ou se não, se as LCIs e LCAs continuam vantajosas, tá bom? Mas se você quer investir em renda fixa, se você já investe em renda fixa, fica até o final do vídeo e não esquece, já chega apertando o botãozinho de like, tá aqui embaixo, e já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza para você não perder nada que eu trago aqui semanalmente, né? Sempre trago vídeos de Tesouro Direto, de renda fixa, de ações, fundos imobiliários, enfim, já se inscreve aí para você não ficar de fora. Bom, vamos lá, de forma simples, né? O que são LCIs e LCAs? Vamos falar da LCI, Letra de Crédito Imobiliário. São títulos de renda fixa que são emitidos pelos bancos. O banco, por exemplo, vai financiar a construção de um prédio, né? Então ele vai pegar o seu dinheiro, tá certo? Que você vai investir numa LCI, ele vai utilizar esse dinheiro para emprestar para o mercado imobiliário. Então, meus amigos, esse dinheiro tem que ser destinado para o setor imobiliário. Já as LCAs são letras de crédito do agronegócio. Então o banco vai utilizar o seu dinheiro, o meu dinheiro, que estamos ali investindo na LCA, para emprestar esse dinheiro para o agronegócio. Então eles vão financiar pequenos agricultores, o setor agro num contexto geral. Tá? E são muito importantes, essas ferramentas são extremamente importantes e elas eram incentivadas, inclusive, sem a cobrança de imposto de renda, justamente para incentivar o setor imobiliário e o setor agro no Brasil, que são setores extremamente importantes e que geram muitos empregos, inclusive, também. A LCI e LCA, ela está geralmente atrelada a um vencimento. Então você pode comprar uma LCI ou uma LCA, no caso, contratar, por um vencimento de 1, 2, 3, 5 anos. E elas vão estar sempre atreladas a um indexador, seja ele o CDI, o IPCA ou um pré-fixado. E quais sempre foram as grandes vantagens de contratar uma LCI e uma LCA? Bom, o primeiro ponto, né, é que elas eram isentas da cobrança de imposto de renda, o que já era preponderante para você, né, focar entre uma LCI e uma LCA ou um Tesouro Direto ou até mesmo um CDB. Então a vantagem da isenção de imposto de renda era extremamente importante. Agora está mudando, teremos aí uma cobrança de 5% de imposto de renda, é isso que o governo está propondo sobre LCI e LCA. Bom, também a questão do FGC. Da mesma forma que o FGC protege os CDBs, são certificados de depósitos bancários também emitidos pelos bancos, as LCIs e as LCAs também são cobertas pelo FGC, que te dão aí uma proteção até R$250 mil aí por CPF ou por instituição, tá? E também rendem mais do que a poupança e oferecem aí títulos de baixo risco. Bom, a grande mudança aí é a cobrança de imposto de renda que deve começar a valer a partir de 2026. Então vamos colocar um quadro aqui, né? A diferença entre LCI e LCA. Vamos lá, a destinação dos recursos. A LCI para o setor imobiliário, a LCA para o setor agronegócio. Emitido por bancos, as duas, tá? As duas tinham isenção de imposto de renda até 2025, deve mudar agora a partir de 2026. Garantia do FGC, tanto LCA como LCI também tem garantias. Bom, a mudança recente agora, também que passou muito despercebida, tirando essa questão do imposto de renda, é o resgate, é o prazo mínimo de carência. Muitas pessoas nem sabiam disso. O prazo mínimo de carência para resgate, ou seja, você investiu lá num prazo de 3 anos, tá certo? Mas você podia sair desse título de forma antecipada, né? O que também era bem interessante aqui para uma LCI e uma LCA. Continuam sendo interessantes. Só que detalhe, cuidado, porque mudou o prazo para carência, né? O que ficou melhor, na verdade, para nós investidores. Porém, tem alguns detalhes importantes que eu preciso te ensinar aqui. Bom, o prazo mínimo de carência para resgate de LCI e LCA caiu de 9 para 6 meses. Essa decisão foi do Conselho Monetário Nacional, CMN, e já está valendo para novos títulos, tá? Então,
Para o passado, mantém aquilo que estava contratado. Para novos títulos, você agora terá aí o benefício de poder resgatar a sua LCI ou LCA antes. Isso ajuda muito para quem está precisando de uma grana antecipada, para utilizar às vezes para comprar um imóvel, comprar um carro. Mas detalhe, tá? Tem diferenças aí entre os indexadores. Essa questão do prazo mínimo de carência de resgate de 9, que caiu para 6 meses, são LCIs e LCAs atreladas ao CDI. Já para LCIs e LCAs atreladas ao IPCA, a coisa não é igual, tá? Então precisa ficar muito claro isso para que você não quebre a cara lá na frente. Eu vou te explicar agora. Vamos colocar aqui num quadro também, tá? Então LCI e LCA atrelada ao CDI. Antes o prazo de resgate era de 9 meses, agora é de 6 meses, tá? Para LCA, IPCA, 12 meses, então não mudou nada, o prazo continua 12 meses, tá? E a LCI IPCA, 36 meses, não teve mudança também. A única mudança foi para LCI e LCA atrelada ao CDI. E aí, qual que é a justificativa do governo, né? Bom, as LCIs e LCAs atreladas ao CDI, caiu aí o prazo de 9 para 6 meses, e a justificativa do governo é que eles querem atrair mais investidores, estimulando o crédito para o setor imobiliário e do agronegócio. Já para a questão do IPCA, o governo justifica que manteve de 12 meses ou 36 meses, não teve alteração, para manter o foco em projetos de longo prazo. Então, na cabeça do governo, as LCIs e LCAs, elas não tiveram alteração porque, atreladas ao IPCA, elas servem para financiar projetos maiores e de longo prazo, por exemplo, como obras, infraestrutura, financiamento agrícola de safra completa, enfim, então demandam mais tempo, tá? E se você tivesse que resgatar esse dinheiro antes, vocês poderiam aí causar uma quebra nos bancos, né? Porque o banco ele capta esse dinheiro para emprestar para o setor imobiliário, para emprestar para o setor do agronegócio, contando que vão ser utilizados esses recursos por longo prazo. Caso você venha resgatar antes, você poderia prejudicar o fluxo de caixa dos bancos. E aí você causaria aí uma disfuncionalidade, né? Ou seja, você empresta o dinheiro para o banco via uma LCI e uma LCA, indexada ao IPCA, para ele financiar um projeto de 3 anos, por exemplo. Aí em 9 meses, 6 meses, você vai lá, pede o resgate. Ou seja, o banco ele vai receber esse dinheiro a longo prazo, certo? E você está resgatando esse dinheiro antes. Então poderia causar aí uma diferença aí entre o recebimento, enfim, o investimento aí dos bancos e poderia causar um problema para os grandes bancos financiários, setor imobiliário e o agronegócio. E também o que o governo e os bancos justificam, né? Que os CDBs e o Tesouro Direto, eles seguem regras mais rígidas do que os LCIs e os LCAs, tá? Tanto é que o CDB e o Tesouro Direto, eles seguem aquela tabela de imposto, né? Vou deixar aqui para vocês. Quanto mais tempo você deixa o investimento, você paga menos imposto, né? A tabela regressiva de imposto de renda. Já as LCIs e as LCAs, por serem isentas de imposto de renda, se você facilitar muito a questão do resgate, ou seja, se você puder dar mais liquidez e o investidor puder resgatar antes, eles começam a ter tantas vantagens frente ao CDB e ao Tesouro Direto que seria algo desleal com o próprio Tesouro Direto do governo e também com os CDBs. E foi noticiado na semana passada que o governo queria aumentar o IOF. Isso gerou uma repercussão muito negativa para o governo, os grandes bancos, os empresários que também dependem de fazer movimentações internacionais, né, cobraram fortemente aí o governo sobre a questão do aumento do IOF, que ia impactar muito a economia. Então o ministro Haddad, que também já está sendo feito aí de bobo, porque uma hora vai taxar Pix, uma hora não vai taxar Pix, uma hora vai monitorar o Pix, uma hora não vai monitorar o Pix, uma hora vai aumentar o IOF, outra hora não vai aumentar o IOF. É um tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, que o Haddad já está mais perdido do que segue em tiroteio, tá? O Lula bate no Haddad porque acha que pode atrapalhar as eleições dele em 2026, medidas que possam prejudicar o povo, como a questão do Pix, né, que foi tão falada nos últimos meses. Agora o IOF. Então o Haddad está perdidinho. Enfim, eu nem entendo muito por que essas notícias elas vêm à tona antes de realmente ter uma definição, né? Mas vamos lá, né? O que o governo está propondo agora? Vai voltar atrás com o esquema do IOF, do aumento de imposto frente ao IOF, e vai alterar, aí vai corrigir isso aumentando o imposto sobre LCI e LCA. Olha a notícia que saiu hoje. Acordo do IOF prevê aumento de taxação de bets, fim de isenção para LCI e LCA e corte de benefícios tributários. Bom, a questão do aumento de imposto para bets eu acho até bom, porque quem me conhece aqui sabe que eu sou contra esportes aí de azar, cassinos online, eu sou contra, tá? Eu acho que isso aí não traz grandes benefícios e acaba viciando muitas pessoas. Mas é uma opinião minha pessoal e não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas quero deixar aqui também já uma pesquisa, né? Você é a favor das bets, dos
enfim, cassinos online, como o Tigrinho e tudo mais? Existe diferença para você? Comenta aqui embaixo, é importante sua opinião também, né? Eu sou muito claro, transparente com você aqui, eu não gosto. Tá? Inclusive já recebi propostas aqui milionárias, não só aqui como no Irmãos Dias Podcast, que é o meu canal de podcast, eu nunca aceitei porque eu não gosto. Meu pai era viciado em jogos e eu acho que faz muito mal isso para uma pessoa, então eu prefiro não me envolver com isso, eu sou totalmente contra. Bom, voltando aqui, né, ao tópico do vídeo, vamos falar então quais são as alterações principais da proposta pelo governo. Então o governo quer o fim da isenção de imposto de renda para LCIs e LCAs, a nova alíquota de imposto será de 5%, né, de imposto de renda sobre os rendimentos dessas aplicações que anteriormente eram de 0%. Então agora passam a ter 5% de imposto. Tá? E uma incidência prevista apenas sobre as novas emissões feitas a partir da sanção da medida provisória da MP, tá? E os títulos já emitidos seguirão com isenção de IR. Então, se você já tem títulos emitidos, você já contratou LCs e LCAs, fica tranquilo que eles estão protegidos. Provavelmente essa mudança deve acontecer a partir de 2026. E o governo justifica que também não perderá atratividade as LCs e LCAs porque o imposto será de apenas 5% frente a impostos mais altos que o Tesouro Direto e os CDBs têm, como eu já mostrei nesse vídeo, aquela tabela regressiva, tá? Mas enfim, é uma perda aí para o investidor que tinha as LCIs e LCAs como grande trunfo aí para fazer bons investimentos. Na prática, o governo quer uma fatia do bolo ali, né, que antes era 100% do investidor e agora o governo quer um pedacinho. Isso é bem normal acontecer aqui no Brasil. Vamos fazer uma comparação então, como é que vai mudar, né? Vamos pegar aqui um investimento de R$10 mil, investido aqui por um ano, tá a um título de 90% do CDI, né? O CDI estimado aí em 10% então ao ano. Tá, vamos fazer aqui uma comparação. Vamos lá, cenário 1, uma LCI isenta como era antes. Então nós temos lá R$10 mil investidos, dava um rendimento bruto de R$900 nesse um ano, né? O imposto de renda ele era isento e nós tínhamos então um rendimento líquido durante o ano de R$900. Tá? O total final então era de R$10.900 após um ano, tá? Consideramos aqui então, né, um título pagando aí uma LCI e LCA, 90% do CDI, que dá uma média de 10% ao ano. Vamos para o cenário 2 então, uma LCI com 5% agora de imposto de renda, nessa nova regra para futuras aplicações. Então o rendimento bruto de R$900, lembrando que o imposto vai inserir sobre os R$900, tá? Não é sobre o valor total. Então o imposto de renda de 5% passa a ser R$45. O rendimento líquido, R$855. O total final, então, fica em R$10.855. Vamos colocar as duas aqui para vocês verem, né? Então, teremos uma diferença líquida no final do ano de R$45. O impacto para R$10 mil? Ah, André, não é lá grandes coisas. Mas se você imaginar que o cara tenha 100 mil, 1 milhão nessa LCI, o impacto já se torna muito mais grosseiro, tá? Então, a partir de agora, a gente tem que pensar o seguinte: vale a pena continuar investindo em LCIs, LCAs com 5% de imposto de renda? Bom, a gente tem que fazer contas. Toda a vida a gente teve que fazer conta. Sempre a gente teve que comparar LCI e LCA com CDB, LCI e LCA com Tesouro Direto e a gente vai continuar fazendo conta. Porém, agora a gente vai inserir esse 5% dentro das contas, como nós fizemos aqui agora essa simulação, para a gente entender o que vale mais a pena. Vamos fazer aqui um comparativo novamente, tá? Vamos lá, então uma LCI isenta pagando 90% do CDI rende em torno de R$900 por ano em R$10 mil investidos, tá? Com o novo imposto de renda, a gente viu aqui, né, o imposto de renda de 5%, o mesmo título vai render R$855 líquido, tá? Agora vamos comparar isso com o CDB tributado a 15% de imposto de renda. Precisaria render pelo menos 105% do CDI para chegar perto aí do mesmo valor dessa LCI com imposto de renda em 5%, tá? Ou seja, então mesmo com o novo imposto, a LCI ela pode continuar atrativa, especialmente ainda se os bancos ajustarem a taxa para compensar o novo cenário. Isso também pode acontecer. O banco, querendo captar o seu dinheiro, ele pode também aumentar um pouquinho o seu ganho para compensar esses 5%. Então tudo daqui para frente é fazer conta considerando a entrada dos 5% de imposto de renda. Agora, não achem que essa medida vai também ser aí muito fácil de aprovar, não. Por quê? A gente viu que o IOF foi anunciado, o aumento do IOF ia acontecer, a pressão foi muito grande em cima do governo, que o governo teve que procurar uma outra solução. E não se enganem, porque o setor do agro e o setor imobiliário, que é muito forte aqui no Brasil, lembrando que o setor agro movimenta 25% do PIB de toda a riqueza criada no país,
vão pressionar e muito o governo a partir de hoje. Isso porque essa grana que vem das LCIs e das LCAs, ela serve muito para estimular o financiamento do setor agro e do imobiliário. E se eles entenderem que isso pode prejudicar daqui para frente esse estímulo e esse financiamento para movimentar, para incentivar o setor imobiliário e do agronegócio, eles vão vir para cima do Fernando Haddad e do governo atual. E a gente recentemente teve uma grande pressão, né? O setor imobiliário foi para cima aí do governo, tá certo? Inclusive que caiu, a gente já falou isso nesse vídeo, a carência das LCIs, né, caiu aí de 9 para 6 meses, tá? Para destravar essa questão aí do dinheiro antecipado, para que eles pudessem também ter mais estímulos ali dentro do setor imobiliário. Então já tivemos uma pressão recente para cair a carência dos ativos ali, das LCIs e LCAs atreladas ao CDI, de 9 para 6 meses, para movimentar, para trazer mais atratividade ainda para as LCIs e LCAs. E no Congresso já se fala que assim, nós vamos cobrir a cabeça e descobrir os pés, porque a gente vai, tudo bem, não aumentar o IOF, beneficiando alguns setores do Brasil, e nós vamos ali prejudicar outros setores, como o agro e como o setor imobiliário, que gera muito emprego também. Então, o governo segue pressionado. Bom, então é isso, não é o fim do mundo, mas perdemos aí a isenção para contratação de LCIs e LCAs. Bom, comenta aqui embaixo, né, o que você achou de tudo isso, vai dar certo ou não vai dar certo? Comenta aqui embaixo comigo, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.